A árvore não foi feita para podar. Quando a gente poda uma árvore, é sinal que a árvore foi colocada em lugar errado. A árvore não é feita para podar. Se existe um plano municipal de poda é porque não existiu um plano municipal de arborização urbana. Esse é um dos grandes temas que a gente discute, é porque se poda, porque a árvore foi plantada no lugar totalmente errado. Bom dia, Eli. Obrigada pela entrevista. Qual a sua especialidade? Conta um pouquinho da sua profissão para a gente. Eu sou técnico agrícola, né, e como técnico agrícola desenvolvo diversas ações, diversos serviços e também sou gestor ambiental também. E hoje o que eu faço é manejo da arborização urbana. A gente trabalha também com paisagismo e jardinagem também. E esse é o meu trabalho principal que eu faço tanto aqui no estado quanto fora do estado também. A parte principal, é a parte de manejo florestal, manejo da arborização urbana e a parte do paisagismo. Um dos desafios das nossas cidades tem sido a falta de arborização. A maioria das cidades não tem um plano de arborização municipal público. Qual o diferencial de uma cidade arborizada? Nós temos, por exemplo, alguns exemplos. Nós temos como Uberaba, Porto Alegre, Arujá, nós temos Maringá. Maringá, tu vai no terceiro andar de um prédio, você não vê a cidade embaixo que é tomado por arborização. Eu acho que até o humor das pessoas numa cidade arborizada muda muito. Além de todas aquelas questões ambientais que a gente tem de melhoria do ar, a pureza do ar, a diminuição da temperatura, a permeabilização do solo, né? Porque uma cidade sem arborização ela escorre a água com mais facilidade e vai entupir boca de lobo, vai alagar a cidade, né? Então essas são umas questões bem pertinentes com a arborização urbana que a gente precisa pontuar, né? A gente fez uma pesquisa que eu fiz no TCC, que eu também tenho pós-graduação em arborização urbana. A gente fez um TCC e a gente levantou que as cidades arborizadas as pessoas são mais felizes. Então, só nesse quesito a gente já tem um ganho enorme, né? As pessoas mais felizes trabalham melhor, têm os relacionamentos melhores. Então, esse é um dos grandes benefícios da arborização urbana, né? A felicidade das pessoas, acho que até sobrepõe a questão própria ambiental, né? Alguma cidade da região tem algum estudo, algum início do plano de arborização municipal? Itajaí tem coxa de retalho. Itajaí tem várias legislações que versam sobre a arborização, mas ela não está compilada num plano municipal de arborização urbana. Balneário Camboriú, há 3 anos atrás, foi sancionada o plano municipal de arborização urbana, e hoje está sendo implementado na cidade. Então a gente está vendo já mudanças, a troca de árvores exóticas por nativas. Então existe um direcionamento já em Balneário Camboriú, mas no estado tem pouquíssimas cidades que têm plano municipal de arborização urbana. Balneário Camboriú e Joinville são os 2 exemplos hoje. Joinville já há mais tempo e Balneário Camboriú agora. E a gente tem que destacar que o Estatuto das Cidades ele traz que toda a cidade acima de 20 mil habitantes é obrigatório ter um plano municipal de arborização urbana. Só que ele não traz uma penalidade para o executivo que não faz o plano. Então também a lei deixa essa lacuna, né? Mas Balneário Camboriú, há 3 anos, o prefeito Fabrício sancionou e está sendo executado. Então todos os serviços que a gente faz em Balneário Camboriú, versando sobre a arborização urbana, a gente precisa levar em conta esse plano municipal de arborização. Porque o que esse plano traz? Ele traz todo o arcabouço legal, ele junta numa própria lei e ele traz como é que é a cidade. Onde tem tubulação de gás, onde tem tubulação elétrica, onde tem tubulação de água, a fiação, que altura que está. Então, que lado da rua que vai ser plantada árvores maiores, árvores menores. Então, tudo isso esse plano traz para que o munícipe, quando ele vai fazer um plantio, a própria secretaria que está incumbida de executar isso aí, ele vai pegar o plano e traz ali essas diretrizes para que a cidade possa se desenvolver na parte de arborização de uma forma harmônica, porque muitas cidades podam muito a árvore. A árvore não foi feita para podar. Quando a gente poda uma árvore, é sinal que a árvore foi colocada em lugar errado. A árvore não é feita para podar. Então esse é porque existe um plano municipal de poda. Se existe um plano municipal de poda é porque não existiu um plano municipal de arborização urbana. Esse é um dos grandes temas que a gente discute, porque se poda porque a árvore foi plantada no lugar totalmente errado.
Muitas pessoas têm preconceito com as árvores em passeios públicos, achando que elas sujam as calçadas ou danificam o passeio com as raízes. Existem espécies mais adequadas para o passeio público? Assim, nós temos mais de 40 espécies de plantas que a gente pode plantar. Então, cada planta, cada espécie dessa tem que ser plantada em local adequado, tem que se estudar toda a vizinhança, estudar também tubulação. Vai cair folha no inverno? Vai cair. Os nossos cabelos também caem todo dia, né? Então, o ipê amarelo, por exemplo, o ipê amarelo perde todas as folhas, ele floresce e aquela flor dura 15 dias. E aquela flor fatalmente vai cair, não é por isso que nós precisamos cortar o ipê amarelo. Aliás, o ipê amarelo é protegido por lei, né? Então ele tem uma proteção específica. Então a gente tem mais de 40 espécies de plantas que a gente pode colocar em passeio público. Depende do que tem embaixo, nesse solo, e do que tem em cima. Porque o que tem embaixo a tubulação enterrada, porque daí eu tenho que escolher o tipo de raízes também, porque tem raiz que ela se aprofunda mais no solo e raiz que vai mais na parte horizontal. Então, essas que vão mais na parte horizontal é que danificam calçado, danificam rua, danificam tubulação. Há outras que crescem mais verticalmente no solo, elas danificam bem menos. Então, por isso que a gente precisa escolher a variedade correta para aquele local. Santa Catarina tem uma lei aprovada que permite o corte de árvores exóticas, ou seja, que não são nativas, em áreas públicas e privadas. A legislação é adequada na sua visão? É assim, nós temos dois tipos de árvores exóticas. Nós temos as árvores exóticas que são invasoras e nós temos as árvores exóticas não invasoras. Então, uma árvore exótica não invasora, ela precisa ser estudada. Por que ela não pode ficar naquele local? Ela pode ficar, porque ela não tem um malefício para o meio ambiente. Ela está produzindo fruto, está produzindo flor, está sendo local de abrigo para pássaro, está diminuindo a temperatura daquele local, está produzindo sombra para os carros, para as pessoas. Então ela pode ficar. Agora, as árvores exóticas que são invasoras, tipo pinos, a própria goiaba, é uma espécie exótica invasora. Então essas espécies, na verdade, não é nem permitido, é obrigatório que o empreendedor retire essas espécies do seu terreno. Exemplo, o pinos hoje é um grande problema no estado. Então, as unidades de conservação, as empresas hoje, elas estão obrigadas a começar a retirar, fazer um plano de manejo, mas obrigadas a retirar essas espécies de dentro do seu terreno, porque isso causa um malefício muito grande, porque ela inibe que cresçam as espécies nativas. Então, e ela traz outro, porque assim, quando a gente tem um maciço só de plantas exóticas, ela não tem assim uma diversidade de outras espécies, tanto vegetais quanto animais. Então, um animal, o que tem para buscar no pinos? Não tem fruto, não tem abrigo, porque é uma árvore mais aberta. Então, esse é o grande problema. Então, a gente precisa distinguir o que é uma espécie exótica normal e o que é uma espécie exótica invasora. Esses são dois parâmetros bem distintos que a gente precisa levar em conta. De invasoras, tu deu como exemplo pinos e a goiabeira. E de não invasora, tu pode citar algum exemplo? Nós temos a manga, por exemplo, que é uma espécie bonita, que é uma espécie exótica que dá uma sombra bem grande. A despeito de não produzir manga aqui, porque não é o local adequado, que o microclima não permite, mas ela dá sombra. As próprias tem várias figueiras também que são exóticas também, que pode ser plantado na cidade, e a gente tem uma enormidade. Hoje Itajaí, por exemplo, a gente tem na cidade quase 95% é tudo espécie exótica nós temos, que foi plantado. Então, é isso que tem que começar a mudar. Porque uma planta exótica, além dela não ter todos aqueles benefícios de uma planta nativa, ela pode também ser hospedeira de algumas doenças, por exemplo, que pode passar. Aqui não, que não tem muita área cultivada, né? Mas tem certas plantas exóticas que são proibidas de plantar em determinada cidade, porque elas guardam consigo um vírus ou um fungo que ataca, tipo a banana, por exemplo. Então ela pode manter com ela esse vírus, o fungo, que vai atacar a banana. Então não pode ser plantado naquele. Ou citros, por exemplo, laranja, limão, que também. Então é um ordenamento assim, bem difícil. A gente tem que fazer um estudo bem aprofundado, um manejo da coisa, para a gente poder colocar essas plantas e distinguir o que é uma planta exótica, a gente tem que estudar o local que ela está, né? Se aquele local permite que ela se desenvolva adequadamente, então não precisa ser cortado.
Não é porque a espécie é exótica a gente vai cortar. Não é, porque ela está ali, ela tem vários benefícios porque ela está ali. Então não é simplesmente cortar porque é exótica, né? Itajaí tem um grande terreno ao lado do Centro Eventos que poderia ser usado pela população como um parque público. O senhor acha que seria possível arborizar aquele terreno, que hoje é coberto por asfalto, e o tornar um ponto de lazer para os moradores? Eu acho que não só a parte da arborização, né? Eu acho que a arborização podia, mas a gente podia também pensar em jardins de chuva, por exemplo. Hoje está sendo implantado na cidade jardim de chuva. O que é? São áreas maiores, as jardinagens públicas, para captar essa água da chuva para infiltrar no solo. Então também poderia fazer isso com flores, até com plantas medicinais, com plantas aromáticas, com temperos, até para a própria comunidade entender como é que isso se desenvolve. Eu acho que esses terrenos baldios, esses terrenos vazios na cidade, tem que ser ocupada de uma forma mais eficaz para que a população possa se interagir e também servir como educação ambiental, né? Porque a hora que vê um terreno desse grande, sendo arborizado, sendo trocado, o asfalto pela arborização, olha, o asfalto não tem impermeabilização nenhuma de água de chuva. A hora que você abre um berço, porque se fala muito que planta, vão abrir uma cova para plantar. Cova é para morrer, berço é para viver. Então a gente hoje, nós estamos trocando a nomenclatura de cova, nós vamos abrir um berço para plantar. Então, abrindo vários berços na cidade, imagina quanta água que nós vamos ter infiltrada e não vai haver alagamento, não vai haver. Então, hoje nós temos chuvas torrenciais aí, né, que precisam de local de infiltração. Mas ali é um local público, um local amplo, né, e não vai conflitar, tipo assim, você pode até fazer uma arborização grande, não vai conflitar com os veículos. Então, a gente pode trabalhar essa questão de arborização, aliás, deve trabalhar para conciliar com o uso compartilhado, seja de bicicleta, seja um parque para as pessoas caminharem ou para colocar os veículos, né? Um exemplo do que você falou aí de terreno baldio que foi ocupado por árvores é a Praça dos Correios, né? Que foi ocupada no centro da cidade. Era um terreno que estava jogado, tinha o prédio, foi demolido, ficou livre e hoje ocupa uma praça com plantas medicinais, com gramado. Esse é um exemplo que deve ser seguido? É um exemplo clássico, né, que tem ali, tinha um prédio abandonado sendo ocupado por moradores de rua, sendo depredado dia a dia e enfeiando a cidade, né, a mudança significativa que houve, né. Então a própria comunidade foi a protagonista, né. Não foi o órgão público que veio e trouxe a ideia, foi a comunidade que se juntou e propôs para o órgão. Então a própria comunidade foi a protagonista, né. Não foi o órgão público que veio e trouxe a ideia, foi a comunidade que se juntou e propôs para o órgão público. Porque a gente não pode só esperar do órgão público, né? Nós, como cidadãos, a gente tem que se posicionar de uma forma diferente, a gente tem que propor para o órgão público. Então, a comunidade se juntou, propôs, olha que lindo que está aquela área. Então, agora está sendo até levada uma figueira grande para lá também, né? Então, para dar mais sombra, eu acho que mais funcionalidade para aquele local. E falando também em áreas públicas, né, ociosas, né, assim, quantas áreas que nós temos na cidade, ociosas, públicas ou privadas, que muitas vezes o empreendedor tem uma área que ele vai usar daqui 10 anos. Por que não entregar essa área para o poder público, para fazer um contrato com a comunidade para produzir plantas ornamentais, para produzir plantas medicinais, para fazer hortas urbanas, né, que hoje as hortas urbanas estão em voga, né, então hoje as pessoas fazem parede verde com hortaliça, com tempero. Então, olha como que mudaria a cidade se a gente pegasse esses terrenos baldios, hoje que é local de depósito de lixo, criação de pragas urbanas, né, tipo barata, rato, cobra, transformar isso em grandes jardins, em grandes hortas, até para utilização para merenda escolar, para quantas associações que a gente tem, asilo, igrejas que tem ações sociais que pode ser, que pode utilizar. Então, esse eu acho que é o conceito de agricultura orgânica, né? Produzir localmente, ser usado localmente. Então esse é um grande exemplo também. Na maioria das cidades da região, as podas de árvores é feita pela Secretaria de Obras sem qualquer critério técnico. Há treinamento e capacitação disponível? Olha, eu desconheço prefeituras que têm uma capacitação continuada, uma educação continuada de poda. Então, hoje o que a gente vê é uma poda curativa. Então, muitas vezes, aquela árvore vai cair, a prefeitura
envia uma equipe lá para podar aquela árvore, mas não é feito um processo de poda, uma educação dessa empresa. Muitas vezes é uma licitação que uma empresa ganha aqui, outro ano ganha a outra empresa, e acontece dessa forma. Mas eu queria pontuar que, tipo, São Paulo e Balneário Camboriú mudaram essa questão. São Paulo, quando o Doria assumiu como prefeito, o que ele fez? Na Constituição diz que a arborização urbana ela é prerrogativa do município. E só o município pode fazer a arborização urbana. Mas ele passou uma lei que ele demandava essa poda para as empresas privadas. Então, quando um morador ia lá pedir para fazer uma poda numa árvore, a Secretaria do Verde lá de São Paulo tem que autorizar a poda, mas era uma empresa privada que ia fazer. E essa empresa privada tem que ter técnico responsável, treinado para fazer a poda. Então, e Balneário Camboriú foi na mesma vertente, ela fez a mesma coisa. Hoje também, Balneário Camboriú permite que as empresas privadas façam a poda, só que a empresa privada precisa ter um técnico responsável e fazer um relatório final de poda ser encaminhado para o órgão ambiental para ser analisado para ver se aquela poda foi feita dentro dos critérios técnicos. Então veja que a mudança, existe uma mudança significativa nesse sentido. Eu acho que é dessa forma que tem que caminhar. Porque uma empresa de poda, ela tem os técnicos ali especializados, sabe como fazer. E muitas vezes uma empresa que ganha licitação, ela ganha pelo preço. Então o preço vai lá e faz, podou, pronto, já está resolvido. Mas eu volto a frisar, se existe muita poda, é porque existiu erro no planejamento urbano. O senhor foi chamado para avaliar o futuro das figueiras que estão em um terreno da Rua 15 de Novembro, no centro de Itajaí, onde é prevista a construção de um prédio. Elas poderão ser transplantadas para a Praça do Correio? Nós analisamos as duas árvores, a maior e a menor, as duas figueiras que são ficus organenses, que é uma variedade nativa. A menor, ela tem problema de doença e as raízes dela estão embaixo do prédio. Então nós não temos como entrar debaixo do prédio para retirar. Aquela a gente deu ao laudo de que precisa ser sacrificada. Mas a maior, nós vamos fazer todos os esforços técnicos, todas as técnicas existentes hoje no mercado, nós vamos utilizar para fazer o transplante dela para levar para outro local. E segundo a construtora que tá patrocinando esse serviço, a gente vai levar para a Praça da Figueira, aliás, para a Praça do Correio, né, para ser transplantada. Mas é uma coisa, também como é que eu vou dizer, é uma ruptura muito grande para a árvore, né? Ela estava ali não sei quantos anos, 50 anos, 60 anos, a gente vai ter que fazer um processo de preparação dela, emissão de novas raízes, novos brotos, para que a gente possa ter sucesso. A gente qualificou ela em 65% de sucesso do transplante, mas se a gente tiver 5, 6 meses, acho que a gente consegue ampliar essa percentagem. E pelos exemplos que a gente teve antes de todas as figueiras que a gente transplantou, acho que nós vamos chegar a 100% delas se a gente conseguir fazer tudo. E a consultora disse que a gente pode usar todos os recursos financeiros para a gente fazer esse transplante. E esse transplante deve ocorrer então só no final do ano? Nós vamos, a ideia é começar agora em maio já a preparar, e final de outubro, novembro, porque não pode passar de novembro, porque outubro e novembro são os 2 meses ainda ótimos para fazer o transplante, porque dezembro já está muito quente e a planta vai sofrer muito. Eu quero fazer no final de outubro, que eu acho que é o mês melhor para fazer esse transplante. Quais os cuidados que envolvem um transplante de árvore como proposto para as figueiras? Qual a probabilidade de dar certo e em quanto tempo é possível saber se deu certo ou não? A raiz que absorve a água e a nutriente que bombeia para a parte aérea são aquelas raizinhas pequenininhas. Aquela é tipo um cabelinho, aquela raizinha branquinha novinha. Não é as raízes grossas. As raízes grossas têm a função de manter a árvore de pé e de regar as outras raízes. Então eu preciso fazer um processo para fazer com que cresçam novas raízes pequenas, para a hora que eu levantar essa árvore ela ter raiz nova. Para em 48 horas ela conseguir bombear de novo essa água e nutriente para as folhas. Mas eu tenho um período de 3 a 6 meses que é o período crítico, que eu preciso acompanhar ela mensalmente para ver, mas esse é o período crítico. E depois eu preciso mais 24 meses para acompanhar se tiver algum problema de doença, algum problema que eu preciso fazer uma poda, algum galho que apodreceu, eu preciso podar, cicatrizar para não entrar doença. Então, 24 meses que é o período que eu preciso acompanhar, mas de 3 a 6 meses é o período crítico que eu vou ter com ela após o transplante. E os equipamentos que nós vamos usar, guindastes, carreta, também eles são essenciais.
porque precisa ser feito esse içamento, que é a retirada, ele precisa ser feito de uma forma muito certa para que não ocorra nenhuma ruptura, porque se o guindaste levantar de forma errada pode rachar a árvore, e a árvore já dali mesmo ela vai ter que ficar, que não vai ter condições de seguir. Qual que é o valor, o custo de um transplante como esse, e ele é popular aqui na região? Assim, ó, o custo ele hoje está em torno de 30 a 50 mil reais, é um custo, porque nós temos custo com equipamento, custo com serviços, produtos, né? E assim, ó, houve uma mudança significativa por parte dos empreendedores, como a gente usa em administração, que é o benchmark, né? Quando a FG fez um transplante lá em Balneário Camboriú em 2015, a partir daquilo as pessoas começaram a ver um outro... não, a gente tem condições de fazer um empreendimento, mas ser um empreendimento sustentável. A gente tem condições de manter a árvore, se não for no terreno, mas no terreno próximo. Então, houve uma mudança significativa da percepção do empresariado. Então, hoje, até os próprios órgãos ambientais, eles viram também que existe essa possibilidade. Então, já foi feito vários em Balneário Camboriú, aqui a gente faz fora também do estado também, mas aqui na região mudou essa percepção a partir daquele exemplo ali. Os dados mundiais mostram que nunca se desmatou tanto no Brasil, principalmente na Amazônia. O senhor saberia mensurar os prejuízos trazidos por essas queimadas e desmatamentos no considerado pulmão do mundo? Nós temos uma questão bem séria sobre o desmatamento no Brasil, que a gente chama de rios voadores. É que a umidade nossa, a umidade do sul, ela vem de onde? Ela vem da Amazônia. Ela precisa de uma corrente de vento para trazer essa umidade. E se essa corrente de vento passar por cima de uma área que não tem mais vegetação, o que vai ocorrer? Ela não tem umidade para trazer para nós. Então nós dependemos intrinsecamente do que acontece na Amazônia. Então eu não tenho nada a ver com a Amazônia. Eu tenho a ver porque se a Amazônia for desmatada de uma forma muito agressiva, eu também, o ciclo de água aqui vai mudar muito. Nós podemos ter período de muita chuva e aí período de seca. Então, hoje o agronegócio, que se fala tanto que é o grande depredador, ele também já começou a mudar, porque ele sabe que o agronegócio precisa de água. Um alface, por exemplo, um pé de alface precisa de 95% de água. Então, um boi, para produzir 1 quilo de carne, precisa passar mais de 4 mil litros de água para essa vaca, tanto que está lá no capim e tudo mais, para ela produzir 1 quilo de carne, então precisa de água. Todo mundo está dizendo que precisa de água, mas muitas vezes a gente vê que há uma ganância muito grande por novas áreas, né? Então, eu acho que o ponto fundamental é justamente isso, é o balanço hídrico. Então, nós precisamos ter um balanço hídrico, e nós precisamos da Amazônia, ela não intacta, que não vai ocorrer, mas nós precisamos de uma Amazônia sustentável para que a gente possa ter um equilíbrio aqui no Brasil. Haja vista que, quando foi construída a usina Belo Monte, por exemplo, lá em Altamira, mudou completamente o clima no Brasil, mudou a partir daquele desmatamento e daquele alagamento que houve lá. Então a gente teve uma mudança brusca no regime hídrico no Brasil em virtude daquele desmatamento e daquele alagamento. Então você vê que parece que é uma coisa pontual, né? Mas é claro que quem vê aquilo é uma coisa gigantesca que aconteceu lá. Então é claro que em relação ao nosso território é uma coisa pequena, mas mesmo assim já houve uma influência muito grande sobre o regime de chuva e de seca, né? Há pouca transparência sobre as compensações ambientais impostas pelas justiças em casos de licenças ambientais que permitem o desmatamento de determinada área de Mata Atlântica ou APP. As compensações são eficazes? Eu acho assim, quando o empreendedor ele entra com pedido em qualquer órgão ambiental para fazer a supressão de alguma vegetação, a compensação, o que é? Muitas vezes, para cada árvore que é abatida, ele tem que doar 15 mudas. Mas ele doa para um viveiro de muda que depois é distribuído para a população e não se tem esse caminho dessas mudas. A meu ver, teria que fazer a compensação, teria que doar as mudas, mas teria que plantar e cuidar pelo menos 3 anos até que essa árvore se tornasse autônoma. E não simplesmente doar as mudas e depois acabou por ali. A outra coisa é a recuperação de área degradada, né? A gente vê que também muitas vezes
é incutido ao empreendedor fazer a recuperação dessa área, mas não é acompanhado. A gente vê várias áreas por aí que foi iniciada a recuperação, mas depois foi abandonado. Então, a legislação obriga o órgão ambiental a cobrar durante 3 anos do empreendedor essa efetivação dessa recuperação. E não é o que a gente está vendo. Porque planta-se, daqui a pouco 1 ano o mato começa a crescer, a árvore não cresce, porque são 3 anos críticos, que é a hora que a árvore possa crescer, fazer sombra e se estabelecer. Então acho que falta um pouco mais de cobrança dos órgãos ambientais em cima dessas compensações. Então não é só doar muda, tinha que doar, plantar e cuidar. Eu acho que até aí só foi 33%, falta outro, que é plantar e cuidar. Então falta mais 60%, então só está sendo cumprido 1/3. Então os outros 2/3, mas é justamente o que é efetivamente para a natureza, que é essencial para a natureza, que é se restabelecer novamente, né? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a extensão da faixa não edificável em área de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas é estabelecida pelo Código Florestal e não pela Lei do Parcelamento do Solo Urbano. O que modifica para a nossa região esse entendimento? Eu acho que se esse entendimento realmente vigorar, porque ainda existe alguma questão se ela vai retroagir ou não, ela vai impactar sobremaneira as cidades, né? Porque hoje a gente vê as cidades em cima de rios e a gente vê em cima não está nem respeitando o parcelamento do solo, nem os 15 metros. Então, o impacto daqui para frente vai ser enorme. As cidades, então, vão ter que se readequar. Quantos terrenos que vão perder valor, porque eles estão próximos de uma coleção hídrica, que a gente chama, seja de uma nascente, de um córrego ou de um rio, né? Eu acho que até para a questão imobiliária vai ser um impacto muito grande, porque antes o Código Florestal ele só estava restrito ao meio rural, né? Agora ele está vindo para o meio urbano, e era uma reclamação dos agricultores dizendo que nós precisamos preservar, porque a cidade não precisa. Então, mas vai haver um impacto muito grande para todos os empreendimentos, né? Então, haja visto que os órgãos ambientais daqui para frente, quando a pessoa o empreendedor entrar com pedido de licenciamento, 30 metros. Não, mas eu tenho 15. Não, é 30 metros. Mas o meu terreno só tem 50 metros, eu vou perder 30? Vai perder 30, que infelizmente os órgãos ambientais vão ter que seguir a lei. Então, mas vai haver um impacto muito grande na questão imobiliária, na questão... Só para as pessoas entenderem, o senhor consegue dar um exemplo prático, assim? Esse empreendimento começou aqui e se tivesse já em vigor, não poderia começar? Nós temos, por exemplo, o Ribeirão Ariribá, né? Ao longo dele ali, a gente vê hoje as casas praticamente em cima do Ribeirão Ariribá. Então, hoje, por exemplo, se esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça tinha sido há 30 anos atrás, por exemplo, ou mesmo em 2012, quando foi o código, nós temos aí um lapso aí de 9 anos, muitas casas daquelas que foram construídas às margens do Ribeirão Ariribá não podiam estar ali. O canal do Marambá em Balneário Camboriú também. Quantos edifícios foram feitos depois de 2012 que estão praticamente em cima do canal? Aí se fala muito, mas aquele canal está morto. Mas nós, como gestores ambientais, nós temos por obrigação buscar todos os mecanismos técnicos para recuperar esse passivo ambiental, né? Porque é um passivo ambiental que vem de muitos anos, né? Então, não é porque o rio está morto. Eu brinquei uma vez, um amigo me disse, eu fui o perito responsável para dizer que aquele ribeirão lá estava morto e por isso que a empresa pôde se instalar. Falei, você devia ser mais inteligente e dizer que tu tinha todas as técnicas possíveis para recuperar aquele rio e para aquele rio voltar a ter peixe, a ter água limpa. Então, acho que é dessa forma que a gente precisa pensar. Mas o canal Marambá, só para citar o exemplo, e o Ribeirão Ariribá vão sofrer um impacto grande. Todos os empreendimentos que vão querer se instalar a essas margens, tipo o Ribeirão Ariribá tem terrenos ali, justamente se for cumprir o que está no código, ele é um terreno que vai ter que ser recuperado e então para o meio ambiente vai ser ótimo, né? A gente vai ver que a gente vai ter uma proteção muito maior, né? A gente citou há pouco e o senhor conhece a Praça dos Correios, que foi viabilizada por voluntários no centro de Itajaí. Ela está passando por uma intensa arborização. O que o senhor acha do projeto e quais os cuidados que se devem ter naquela área?
Eu acho que ali eu acho que tem que trazer mais a população, porque no começo, não sei, a gente viu que o pessoal furtava muita muda, achou que aquilo ali era para levar, mas eu acho que está mudando um pouquinho, que a gente viu que as plantas estão ficando mais tempo. Eu acho que a comunidade tem que se chegar mais próximo de quem está administrando, para entender aquilo ali, para ter uma verdadeira educação. A roçadora da grama, por exemplo, precisa ser roçada a cada 15, 20 dias, então precisa voluntário para isso, precisa mexer lá nas ervas medicinais, aromáticas. Então, acho que trazer a comunidade, eu acho que o próprio órgão público pode ser o fomentador disso, trazer a comunidade, fazer mais oficinas ali, embora que agora nós estamos com algumas restrições, mas fazer mais oficina nessa praça, muitas vezes fechar aquela rua um sábado, ou um domingo, para trazer as pessoas para entenderem que um espaço que antes era um espaço que degradava ao tecido urbano, agora não, agora a gente está vendo um verde, está vendo uma interação muito grande com a comunidade. Eu acho que aquilo ali é extremamente benéfico, e se a gente tivesse outras áreas pela cidade, que a gente pudesse replicar esse exemplo, seria muito salutar, eu acho que seria muito bom.